Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Esta é a 12ª aula. Vamos falar de um tema polêmico. Acredito que o trabalho da sísmica estaria mais facilitado se isso não existisse, né? Se isso de fato não existisse. Mas não tem como não existir, já que trata-se da complexidade do universo, né? Da Terra em si, e existem determinados aspectos, determinados eventos que os homens que trabalham com as geociências não podem controlar. E, por acaso, este é um deles. Espero que no futuro haja tecnologias que possam tornar este problema inválido, porque se assim acontecer, o trabalho da geofísica, em específico da sísmica, estaria extremamente facilitado. Deixa o seu like, inscreva-se no canal, partilha a aula, porque o conhecimento e amor você ganha à medida que partilha. Então, sem mais demora, hoje vamos falar sobre ruídos, né? Acho que já perceberam porque que eu estou a falar que o tema é polêmico. Já o termo ruído em si já é polêmico em todos os aspectos. Então, hoje vamos falar de ruído sísmico, tá? Vamos falar quais são os tipos de ruídos que têm uma influência grande e, na maior parte das vezes, influência negativa nos trabalhos da prospecção sísmica. Bem, antes de começar com o próprio tema em termos concretos, queria lembrar para você sobre a convolução. Me lembro que já falei sobre a convolução em outras aulas, mas vale lembrar porque neste capítulo é importante que vocês percebam isso. O que é a convolução? Convolução, na verdade, tem a ver com uma operação matemática, ou então tem a ver com um processo que explica, que pode se resumir nesta fórmula, que mostra de fato o que é que acontece quando o nosso sinal se propaga em subsuperfície. Quando o sinal se propaga em subsuperfície, nós simplesmente estamos a juntar o nosso sinal, que podemos considerar G de t, com a função da série de refletividade da Terra. Ou seja, o comportamento da Terra em si também vai representar uma função que podemos chamar por f de t. A junção desses dois sinais, né, a fusão desses dois sinais, vai dar na saída um outro sinal que podemos chamar de y de t. O que acontece? Vou explicar com mais detalhes, né, ou de forma resumida. Quando nós causamos excitação do solo, estamos a enviar um nosso sinal, que chamamos sinal de entrada. Esse sinal de entrada, que é g de t, ao se propagar em subsuperfície, ele vai ser filtrado. Filtrado significa que vai ser mudado, né, pela influência da Terra. A influência da Terra em si também vamos chamar de f de t. Então, a junção da função que nós enviamos com a função da Terra, que chamamos de f de t, que não passa do comportamento da Terra, vai fazer com que o nosso sinal receba um sinal, que não é nem Terra, nem o sinal que nós enviamos. O que esse sinal representa? Representa a mistura dos dois sinais, que é o sinal que nós enviamos e o comportamento da Terra. Bem, seria óbvio, né? Imagina a ilustração que nós temos ali. Temos o sinal de entrada, conforme a imagem. Esse sinal vai ser filtrado pela Terra e na saída vamos perceber que o sinal que vamos ter é extremamente diferente do sinal de entrada. Isso implica dizer que o sinal de entrada sofre alguma transformação pelo comportamento da Terra que faz com que o sinal chegue em subsuperfície já com um comportamento diferente. O que o geofísico precisa? O geofísico precisa saber do sinal da Terra, né? O sinal que nós sabemos que vai descrever o comportamento da Terra. Então seria muito simples falar. Então nós enviamos o sinal. O sinal que nós enviamos nós conhecemos, porque nós é que enviamos. Então, ao retirarmos o sinal que nós enviamos, vamos ficar simplesmente com o sinal da Terra. Em termos ideais, seria basicamente isso. Mas nós sabemos que essa mistura, em alguns aspectos, acaba ficando tão homogêneo que fica difícil remover o sinal que nós colocamos assim a 100%. Por isso é que acabamos removendo uma parte do sinal que nós enviamos, que faz com que o sinal da Terra fique e nós podemos ver o comportamento da Terra. Então é assim tão simples? Não, infelizmente não. Seria ideal se fosse também dessa forma como eu acabei de explicar. Não, porque existe uma série de comportamentos que estão adjacentes à nossa aquisição que nós não podemos controlar. E esta série de comportamentos, então estes comportamentos que nós não conseguimos controlar, que acabam influenciando no nosso sinal e também depois acaba dando um grande trabalho para que esse comportamento que nós não desejamos seja de fato eliminado, chamamos de ruído, conforme a nossa fórmula. Ou seja, a fórmula concreta, a fórmula mais próxima da realidade seria
uma fórmula mais ou menos assim. O sinal que nós enviamos vai ser igual, né? Ou seja, o sinal que nós recebemos, que é y de t, vai ser igual a g de t, o sinal que nós enviamos, né? Que vai ser uma convolução com f de t, sinal da Terra, que é o filtro, e vai ser adicionada com uma componente de ruído que nós sabemos que acaba influenciando no nosso sinal, mesmo não sendo o nosso desejo. Então, o trabalho dos processadores, do processamento da aquisição sísmica, quanto ao processamento do sinal sísmico, não é apenas reduzir a influência do sinal de entrada no sinal da Terra, ou então no sinal geral, que depois acaba ficando apenas a parte da Terra, mas também temos que reduzir a influência do ruído no nosso sinal. Então, o trabalho no processamento não é apenas tirar o sinal que enviamos, mas também tirar o ruído, né? Ou seja, atenuar, reduzir o máximo que pudermos o ruído para que o nosso sinal possa ficar só com aquilo que de fato desejamos. Então, é sobre esse ruído que nós vamos falar de forma mais detalhada, mas claro, não vamos falar sobre processamento, porque processamento é um outro capítulo. Capítulo não é uma outra cadeira ou disciplina, como queira, da geofísica, e então seria algo que precisaríamos de muito tempo para podermos debater. Hoje vamos falar simplesmente de ruído, o que é o ruído, os tipos de ruído, como ele influencia o nosso sinal. Agora, como atenuar, ou como eliminar, ou como remover o sinal, isso vai ficar para o futuro, porque na verdade isso é um assunto grande e daqueles, né? Senão um dos principais assuntos do trabalho da sísmica. Bem, então a pergunta é: o que é ruído? Podemos dizer que, seja em sísmica de refração como de reflexão, a informação ou então a energia não desejada é desprezível para o estudo da subsuperfície e considerada como ruído, deve ser removida ou atenuada dos dados. Bem, nós já explicamos isso. Quando estamos a fazer o trabalho da aquisição sísmica, existe um determinado objetivo, né? E para alcançar esse objetivo, nós precisamos de um sinal específico. E este sinal é que vai nos ajudar a perceber o que nós queremos perceber. Implica dizer que todo sinal que podemos receber dessa aquisição, que não seja este sinal de interesse, podemos dar um nome, sem medo de errar, de ruído. Ou seja, todo sinal não desejado nós chamamos de ruído. Por isso é que a relação mais importante do processamento do sinal sísmico é a relação entre sinal e ruído. O ruído está aí, segundo aí no fim do parágrafo, tem aí sinal, ruído. O que é que nós temos ruído no denominador? O ruído baixa a qualidade do nosso sinal. Quanto mais ruído o sinal tiver, né, ou então a função tiver, menos claridade nós teremos de ler o nosso sinal. Então, para que nós possamos ler bem o nosso sinal sísmico, é preciso eliminar o ruído. A componente do ruído deve ser eliminar, um termo muito radical, porque na verdade é impossível quase eliminar, mas reduzir ao máximo a influência do ruído para que a informação esteja mais clara daquilo que de fato nós queremos. Os ruídos, em termos concretos, podem ser ruídos coerentes ou então ruídos incoerentes. Os ruídos incoerentes também podem ser chamados de ruídos aleatórios, né? Também é outro nome que nós podemos chamar de ruídos aleatórios. Temos aqui alguns exemplos de ruídos que influenciam os métodos sísmicos, em termos gerais, né? Método magnético, elétrico, eletromagnético, né? Então, temos aqui uma série de ruídos que acabam influenciando. Mas, pelo tempo, vamos destacar apenas os ruídos que afetam o sinal sísmico. São vários, né? Nós estamos a falar da chuva, estamos a falar do movimento de animais, pessoas, veículo, a vibração de raízes, né? Estamos a falar do barulho dos navios, o movimento do navio em si, que acaba tendo um impacto também no meio, no meio em que ele envolve, o estado das ondas do mar, o vento. Então, existe uma série de comportamentos, claro, aqui até tem alguns aspectos que eu não coloquei, que acabam tendo alguma influência na aquisição sísmica. Pode-se dar o caso também que haja uma aquisição
sísmica a ser feita ao lado, que pode causar vibração da Terra, de que não seja um sinal que nós de fato provocamos, acaba também sendo ruído de alguma forma. Então, temos aí em destaque alguns, de forma generalizada, sinais que acabam tendo alguma influência no nosso sinal sísmico. Mas vamos perceber com mais pormenor cada um deles depois, né? Aqui temos uma ilustração de um sinal, né, de secção sísmica, desculpa, em que foi submetida a silenciamento e um que não foi submetido a silenciamento. Bem, na verdade, existem vários métodos que são aplicados para fazer correção de ruídos. Cada método é aplicado em função do tipo de ruído que nós queremos eliminar. O silenciamento é aplicado, né? O silenciamento é uma das formas de correção, é aplicada só para eliminar aqueles ruídos que na verdade têm alguma influência quase superficial. Ou seja, existem alguns aspectos que nós estamos a fazer o trabalho de aquisição sísmica. Antes de nós começarmos a captar o sinal, o próprio geofone já colocado no terreno já vão captando alguma informação, mesmo sem que seja a nossa vontade de captar esses mesmos sinais. Então esses sinais acabam estando muito salientes na nossa secção sísmica e podem ser eliminados aplicando aquilo que chamamos de silenciamento. Então percebam a diferença da imagem que temos à esquerda, que não foi silenciado, e a imagem que temos à direita, que já sofreu silenciamento. Claro, a imagem à direita está mais clara, com certeza acaba nos levando a uma interpretação mais concreta daquilo que está acontecendo no terreno em relação à imagem que nós temos à esquerda, né, que ainda não sofreu silenciamento. Então estamos a falar da imagem à direita já sem este tipo específico de ruído, porque na verdade ainda existe outro ruído que não foram eliminados, que precisam se aplicar outros procedimentos para que sejam eliminados. Mas já com silenciamento conseguimos já perceber o que aconteceu. Ruídos coerentes, né? Nós falamos que ruídos podem ser coerentes, incoerentes, então vamos ver o que são ruídos coerentes. Bem, ruídos coerentes são aqueles que aparecem de forma previsível, podendo ser periódicos, né? Ele inclui ruídos do tipo linear, reverberações e múltiplas. Bem, vamos citar mais ruídos coerentes daqui a pouco. Mas de forma específica, o que eu posso falar sobre ruídos coerentes? Como disse, são ruídos que aparecem de forma previsível. O que nós podemos explicar com essa palavra previsível? Nós sabemos que existem formas ideais de obtenção de dados em subsuperfície. Existem formas, olha, se aplicar o esquema dessa forma, você vai obter a informação de forma mais concreta. Mas sabemos que durante o trabalho da aquisição sísmica não é possível obter alguns dados exatamente como seria o ideal. Então nós temos que colocar a nossa geometria, temos que adaptar o nosso dispositivo de uma forma que facilita a nossa aquisição. Quando estamos a falar de facilitar a aquisição, é prevenção do dispositivo, né? Nesse caso estamos a falar de geofone e outros conjuntos de equipamento que fazem parte do dispositivo. A questão do tempo, nós sabemos que existe um tipo de aquisição que é ideal, mas leva muito tempo. Então existe uma série de aspectos que nós temos que evitar para facilitar também outros aspectos. Então, quando você está a evitar a forma ideal de obtenção de dados para adotar um formato que facilita a tua vida, isso implica dizer que você vai colocar ruídos, né? Significa que você vai fugir o ideal para um modelo convencional, que você acha que vai facilitar, você estará a induzir, né, algumas informações que você não deseja, porque você não está a buscar os dados de forma ideal. Então, isso também já acaba sendo ruído. Espero que isso tenha ficado claro. O outro aspecto que eu posso explicar é, nós quando estamos a obter os dados, né, ao causarmos a explosão, né, ou a excitação do solo, a onda vai se propagar em todas as direções, conforme nós já vimos ali sobre a teoria da propagação das ondas, essa coisa toda. A onda vai se propagar em todas as direções. E essa propagação, nós sabemos que a Terra é muito heterogênea, tem um comportamento muito complexo, acaba gerando uma série de ondas, até várias delas fora daquelas que você deseja. Não sei se está a entender, né? Ou seja, nós queremos, vamos supor que nós queremos a onda refletida, mas durante a sua explosão,
você não vai obter apenas uma onda refletida, você vai obter uma série de ondas, mesmo aquela que você deseja, mesmo aquela que você não deseja. Então, essas ondas que você não deseja, no caso de outras que não seja refletida que você quer ter, pode ser uma direta ou uma refratada, acabam sendo ruído, porque não são sinais que você deseja. Mas como essas informações foram geradas, né? Como essas informações foram geradas pelo seu dispositivo, então vamos chamar de ruídos coerentes. Então, ruído coerente tem a ver basicamente com o ruído que o próprio dispositivo pode gerar, né? Ou então não só a fonte pode gerar, mas a forma também como você coloca, monta a sua geometria, acaba induzindo algum ruído no nosso terreno. Atenção quando está a dizer que a forma como você monta, não está a dizer que você colocou mal o geofone, você tentou montar. Quando você falhou no posicionamento do geofone, esse ruído não é coerente. Estamos a falar quando você montou o esquema, está tudo bem. Mesmo assim, esse esquema induz alguns erros, mas você já sabia que esses erros vão existir, já que eu estou a colocar meu esquema nesse sentido, naquele sentido. Bem, então, esses são ruídos coerentes, espero que isso tenha ficado bem claro, mas vamos citar quais são os ruídos coerentes em termos concretos. Estamos a falar de ground roll, né? Vamos explicar o que é, reflexões múltiplas, também vamos explicar, ondas diretas, isso já falei. Ondas diretas podem servir para nos levar a algumas ilações, né? Podemos fazer inferência sobre determinadas coisas, mas se não são as nossas ondas de interesses concretos, podemos chamar de ruído, já que não é essa onda que nós colocamos como foco. As ondas refratadas, nós já falamos que as ondas refratadas podem ajudar a determinar a zona de baixa velocidade, mas em várias situações as ondas refratadas não são ondas de interesse. No caso de buscarmos as ondas refletidas, se nosso foco for refletida, ao obtermos as refratadas acabam sendo ruído nessa circunstância concreta. Percebam de fato o que eu estou a tentar explicar. As ondas superficiais, que na verdade o ground roll é um exemplo já de ondas superficiais, e vamos perceber já adiante o porquê disso. Ruídos provocados pelo cabo flutuante, também esse aqui pode se colocar dentro do ruídos coerentes em termos concretos, tá? Então vamos lá ver. O ruído coerente também existe nos dados sísmicos terrestres na forma dispersiva de ondas de Rayleigh, conhecidas como ground roll, né? Ground roll. Este tipo de ruído é caracterizado como tendo uma pequena velocidade, largas amplitudes e baixas frequências, e pode dominar a energia refletida no registro sísmico. O que ground roll tem de especial? Essa onda tem velocidade baixa, claro, porque nós estamos a falar que é uma onda superficial, logo se propaga na zona de baixa velocidade, né, na zona ainda por influência de material não consolidado, ainda submetida à meteorização. Isso implica dizer que a velocidade ainda não é aquela que de fato deveria ser, então por isso que chamamos tem velocidades baixas. Amplitudes largas porque a energia ainda é intensa, né, da onda em si, e baixas frequências, pode dominar isso, não sei o que. Bem, o que eu posso explicar sobre essa onda? Nós, quando estamos a causar explosão, nós sabemos que há determinadas situações que nós colocamos o nosso dispositivo que explode, vamos lá supor que é uma explosão, colocamos um bocadinho profundo, né? Cavamos e colocamos nosso dispositivo onde está a nossa fonte para dentro. Quando causa a explosão, nós sabemos que o ideal seria que a onda ir para baixo, encontra a superfície de separação e vai incidir e reflete. Mas sabemos que em termos concretos, além da onda que se propaga para baixo, existem as ondas que se propagam para cima, né? Então essas ondas vão ser captadas, podem dar a ideia que trata-se de uma reflexão, mas não, porque eles não sofreram nenhuma reflexão. São ondas que saem do dispositivo diretamente para a fonte, né, ou diretamente para o nosso receptor. Então este tipo de onda que não se propaga em subsuperfície, não sofre reflexão em volta, mas se propaga quase diretamente, ou então junto à superfície, para não confundir com a onda direta, mas se propaga junto à superfície, e não, vamos chamar de ondas, tem o comportamento de Rayleigh, então vamos chamar de ground roll. Esse tipo de onda tem algumas informações pertinentes em determinadas circunstâncias, mas também podem servir de ruído, e já que eles podem até nos levar a uma falsa interpretação do sinal que nós captamos, né? Espero que isso também
tenha ficado claríssimo, para nós podermos avançar. O Grand Roll pode conter informações de superfícies muito úteis, né? E atenuadas para mostrar as reflexões sísmicas, né? Então, já falei sobre a questão da possibilidade também de nos fornecer informações úteis. Já que são ondas superficiais, claro, ele pode nos dar informações sobre essa superfície, sobre esse material que nós temos na superfície, já que com o comportamento dessa onda podemos levar pode nos levar a essa interpretação. Reflexões múltiplas. Além dos raios que retomam a superfície após refletir em uma interface, conhecidos como reflexões primárias, há muitas trajetórias num pacote multi-estratificado pelas quais os raios podem retomar a superfície após a reflexão em mais de uma interface. Tais raios são chamados reverberações, reflexões múltiplas ou simplesmente múltiplas. As reflexões múltiplas não são propriamente ruídos que só aparecem em dados sísmicos marinhos. O que eu posso explicar sobre reflexões múltiplas? Temos aí o desenho para vocês poderem perceber com mais facilidade. Mas o que eu posso explicar é que as reflexões múltiplas, como o nome diz, né, é uma reflexão que sai da fonte, vai incidir num determinado meio, né, ou numa determinada superfície, que não sabemos qual é. Ele volta a refletir, né, vai incidir, vai refletir, mas ao invés de ir diretamente para a fonte, este mesmo sinal, ele volta a incidir numa outra camada ou num outro ponto da nossa geologia e acaba fazendo mais uma outra incidência, como se fosse uma incidência, e volta para a superfície e se calhar posteriormente vai ser captado. Nós estamos a dizer o quê? Que é um único sinal, né? Que sofre várias reflexões no meio, ou então no mesmo meio, ou até em diferentes meios também, porque isso pode acontecer, mas não tem fontes diferentes. Ou seja, o que nós chamamos de reflexão é aquele sinal que sai diretamente da fonte, bate na superfície de separação, volta diretamente. Tem uma única incidência e volta. Já as múltiplas, ele bate na superfície de separação, pode bater na superfície de separação, volta a bater num outro ponto qualquer da nossa geologia, volta na superfície de separação e acaba chegando com um tempo diferente da reflexão normal. Pode levar a ideia, se não tiver cuidado, que nós estamos a fazer recebemos um sinal de um ponto diferente ou então de um refletor diferente, mas não, é o sinal de uma mesma camada, mas só que ele sofreu incidências diferentes, né, no mesmo meio, que a geologia permite isso. Nós sabemos que a geologia tem essa complexidade. Tem imagem, vamos perceber com mais detalhe que eu estou a tentar explicar. As reflexões múltiplas tendem a ter amplitudes mais baixas que as reflexões primárias, por causa da perda de energia a cada reflexão. Bem, isso já expliquei. As reflexões primárias, nós estamos a falar aquelas reflexões, as originais, né? Que não sofrem tantas incidências assim no mesmo meio. São reflexões que saem da fonte, batem na superfície de separação e voltam. E já essa, como faz aquela vai e volta no mesmo meio, né, acaba perdendo energia. Se perde energia, claro, a sua amplitude não vai ser mais igual com a amplitude da onda primária, né? Então, da nossa reflexão primária. Por isso é que esse parágrafo explica mais ou menos o que acontece. Bem, as reflexões múltiplas podem ser duas, né? Múltiplas podem ser duas. Reflexões fantasmas ou então reverberações da lâmina de água. Bem, o termo reverberação e reflexão múltipla podem ser sinônimos, se bem que nós sabemos que o termo reverberação tem a ver com um canal que recebe sinais que vêm, sinais repetidos que vêm da mesma fonte, né? Então, um mesmo canal recebendo vários sinais, né, em tempos diferentes, mas esses sinais têm como referência a mesma fonte. Então, este tipo de onda também tem esse nome específico. Mas, quando se fala já de fantasma, estamos a falar aquele comportamento que daqui a pouco vamos mostrar a partir de uma imagem. Reflexões fantasma, né? Reflexões fantasma.
em que raios provenientes de uma carga explosiva enterrada são refletidos de volta pela superfície do solo ou pela base da camada intemperizada, gerando um efeito refletivo, conhecido como reflexão fantasma, que chega logo após a primária, né? Nós já falamos sobre isso, né, de forma muito mais específica. A onda bate, o sinal sai da fonte, bate na superfície de separação, ele volta. Quando chega perto da superfície, não necessariamente perto do geofone, volta a incidir, volta na superfície, né? Então volta. E o nosso canal, ao receber isso, vai pensar que nós temos dois sinais diferentes. Por isso é que ele tem nome de fantasma, né? Porque não vem de uma fonte diferente. Vem da mesma fonte, mas só que ele ficou viajando, fazendo coisa que não deveria e acabou chegando num tempo que não deveria. Então acaba levando o nome de fantasma porque não se trata de uma reflexão normal, original, né? Trata-se de algo que já morreu e voltou, né? Olha o exemplo que eu já coloquei. Para ficar mais próximo do termo fantasma. Reverberações da lâmina de água em que raios provenientes de uma fonte marítima são repetidamente refletidos pelo fundo marinho e pela superfície do mar. Olha, isso é importante perceber porque o que acontece? Quando se faz, quando a fonte explode, né? Quando nós vamos furar o nosso canhão de ar comprimido, a onda tende a se propagar no fundo, né? Mas chega na superfície que separa a lâmina de água com a terra, a onda incide e essa onda tende a voltar. E ao voltar, nem sempre ele volta junto ao geofone, mas às vezes volta e encontra a superfície da separação da água e o ar e ele volta a incidir para a subsuperfície e depois esse mesmo sinal pode voltar com a possibilidade de ser captado pelo nosso geofone, ou então melhor, hidrofone, nesse caso se for no mar. Então esse sinal, esse comportamento que a onda tem nessa circunstância é que nós acabamos chamando de ondas, reverberações da lâmina de água. E dizem que na água, múltiplas no mar é mais presente pela diferença de velocidade da terra, água e ar, né? Nós sabemos que existe lá terra, água, ar e essa diferença de velocidade nesses três meios acaba tendo uma influência muito grande. As reflexões múltiplas muitas vezes são chamadas de reflexões marinhas, né? Não é que existam necessariamente só no mar este tipo de ruído, mas é que no mar a lâmina de água facilita muito esse processo. Então, você ao receber um sinal, uma secção sísmica, então uma informação que vem das águas do mar, nós já temos certeza absoluta que a quantidade de reflexões múltiplas será aquela. A repetição da reflexão diminui a amplitude do sinal, gerando reverberações, né? Nós sabemos que, claro, a amplitude vai diminuindo, quanto mais a amplitude se diminui, a onda vai se tornando mais assim, né? Menos sem energia, assim podemos dizer, menos sem energia, e acaba gerando aquele comportamento repetitivo. Reflexões múltiplas envolvendo somente uma pequena adição ao comprimento de trajetória chegam tão rápido após o evento primário, que elas meramente estendem a duração total do pulso registrado, né? Tais múltiplas são conhecidas como múltiplas de curto período ou reverberações de curto período e contrastam com as múltiplas de longo período, cujo comprimento de trajetória adicional é suficientemente longo para que a reflexão múltipla seja um evento separado e distinto no registro sísmico. Bem, isso tem a ver com algo que vamos ver daqui a pouco. Nessa imagem, vocês conseguem perceber que nós, na primeira imagem, temos aí uma reflexão, né, que incide na superfície de separação e volta para a superfície, e tem uma onda que sai na mesma fonte, a primeira imagem, mas
ele vai incidir no mesmo meio, incide num ponto qualquer, como eu acabei de explicar, por causa da heterogeneidade da Terra, e vai incidir na mesma superfície de separação dos dois meios e vai ser captado pelo geofone. Claro, essa onda vai durar mais do que a reflexão normal, né? Vai durar mais. E se o intérprete não tiver cuidado em perceber que trata-se de uma múltipla, né? Ele vai pensar que este sinal que nós estamos a dizer que incidiu num ponto qualquer, segundo a ilustração, vem de uma outra fonte, né? Ou vem de uma outra camada. Percebe? E isso pode levar a uma interpretação enganosa, ver coisas que não existem. Então é muito importante que tenha isso em conta. Mas nota-se que é uma reflexão que incidiu apenas, teve uma curta duração, né? Porque na verdade o seu período não demorou assim tanto, segundo a ilustração que podemos ver. Já na imagem a seguir, nós podemos perceber aí a nossa múltipla sai no ponto em causa, incide, ao incidir ele bate na superfície de separação dos dois meios. Ao bater na superfície de separação dos dois meios, ele volta a incidir na superfície, na interface, e isso é assim que ele vai ser de fato captado, né? Não estamos a ver as voltas que essa onda deu para que ele possa ser captado no nosso receptor. Então está aí a designação, porque um é de curta duração, né, de curto período, e outro é de longo período, onde está de longo percurso, segundo a nossa ilustração. Tudo na verdade vai depender de quantas incidências ou quantas voltas o mesmo sinal deu antes de ser captado, né? Se podemos explicar. O correto conhecimento de múltiplas é essencial, né? A identificação de uma múltipla de longo período, como um evento primário, por exemplo, levaria a um grave erro de interpretação. Entretanto, os tempos de chegada de reflexões múltiplas são distinguíveis dos tempos de reflexão primária correspondentes. Pode-se, portanto, suprimir as múltiplas por meio de técnicas apropriadas de processamento de dados. Na imagem nós temos ali primária que nós falamos, é a reflexão normal, no estado normal. As múltiplas de trajetória dupla, nós estamos a ver ali que houve onda que for para a superfície, volta, incide quase na superfície de separação de dois meios, volta a incidir, né, para a superfície de separação na interface, nesse caso, e volta. Né? E tem aí outra série consoante a ilustração. Mas o parágrafo deixou bem claro que uma interpretação errada de uma reflexão múltipla, por exemplo, pode levar você a confundir com uma reflexão primária, onde está com um evento primário. E essa confusão pode levar a graves erros de interpretação que acaba sendo perigoso. Por isso é que o capítulo, ou então a cadeira de processamento, né, essa área de sísmica, tem essa responsabilidade de reduzir os efeitos, né, os efeitos das múltiplas, aplicando as técnicas adequadas, como a questão da deconvolução, né, usando seus parâmetros ideais. Então, mais uma vez, aí tem a ilustração daquilo que eu acabei de explicar. Temos aí o S significa source, a nossa fonte, o R é o nosso receptor. Então, estão a perceber, então, conseguem ver, né, como é que esses sinais, antes de serem captados pelo nosso geofone, né, acabam incidindo em vários pontos, e esses pontos acabam também provocando outras incidências até ao nosso receptor. Quero que vocês compreendam que uma reflexão normal só tem um ponto de incidência. Ele sai da nossa fonte, incide na superfície de separação e volta para a superfície para ser captado pelo nosso canal, então pelo nosso receptor, em outros termos, geofone. Já esses desenhos, vocês conseguem notar que o nosso sinal não sai da fonte diretamente para o geofone. Sai da fonte, bate na superfície de separação, volta para a superfície. Na superfície de separação também entre ar e terra, volta a incidir, volta mais para a interface que separa as duas camadas, depois vem para... Então,
Isso é fantasma, né? Isso chamamos de reflexão múltipla. É primária quando não tem muitas incidências. Temos uma única incidência e temos aí o sinal voltar para o receptor. Então, isso que chamamos de múltipla. Bem, mais uma vez falando de ruídos incoerentes, mas já de forma específica, ou também chamado de ruídos aleatórios. Não apresentam uma lei de formação e são imprevisíveis. Não têm continuidade ao longo do traço sísmico, são originados por qualquer perturbação externa registrada no momento de aquisição dos dados. São geralmente mais fortes nos tempos maiores do que nos tempos menores de registros dos sísmicos, né? Bem, o que é que nós temos de dizer? De primeiro termo, não são imprevisíveis, não são previsíveis. O que é que significa não são previsíveis? Isso estamos a dizer que não é um sinal que depende de nós. Nós falamos no coerentes, são aqueles que nós sabemos que, olha, ao montarmos esse esquema, vamos colocar ruído assim. Então nós já sabemos que até podemos já idealizar que tipo de técnica que vamos aplicar para poder eliminar, porque nós já sabemos que tipo de ruído que vamos induzir aplicando essa técnica aquela. E nós sabemos que fazendo explosão nessas condições também podemos induzir aquele ruído, aquela. Então são coisas que antes da aquisição, só mesmo fazendo o planeamento, nós já sabemos que vamos induzir o ruído X ou Y. Isso é que nós chamamos de ruídos coerentes. Mas já os incoerentes são ruídos que nós não conseguimos controlar. E outra coisa, não tem continuidade ao longo do nosso traço. Os coerentes têm continuidade porque se são gerados pelo modelo da nossa aquisição, pela nossa fonte, isso implica dizer que vão ter uma certa, né, vão ser um bocadinho paralelo àquilo que é o nosso sinal de interesse, conforme eu acabei de demonstrar as múltiplas. A múltipla praticamente acompanha, né, aquilo que é o modelo dos sinais que nós queremos de fato obter. Mas já no incoerente, não. Nos incoerentes tem a ver com toda a informação externa à nossa aquisição que tem alguma influência no nosso sinal. Podemos citar aí vários tipos, conforme já vamos ver daqui a pouco. Temos aí ruídos causados pela agitação do mar. Isso não é uma coisa que depende de nós. A agitação do mar não é algo que, mesmo nós não querendo, vai acontecer. Então, são ruídos que são imprevisíveis, né? Ruído instrumental, falha no posicionamento de geofones, né? Você pensou que você colocou bem o geofone, mas depois do processamento você vai perceber que uma informação não foi bem captada porque você colocou mal o seu dispositivo. Então, quando você posiciona mal o geofone, um outro dispositivo da aquisição, também podemos incluir nos incoerentes. Ruído causado pelas mordidas de tubarões ao cabo flutuante. Claro, você coloca esses cabos, né? Nós sabemos que o cabo em si, o modelo do cabo que nós estamos a utilizar, pode induzir algum ruído. Isso tem a ver com ruídos coerentes, porque na verdade nós já sabemos que o tipo de cabo que nós estamos a utilizar não tem essa propriedade, aquela, então vai induzir sinal. Então, mas quando o nosso cabo por exemplo, alguém pisa sem você perceber, o tubarão morde, por exemplo, se for em mar, então são tipos de ruídos que nós não conseguimos controlar. Então, ruídos causados pelo tráfego, né? Estamos a falar movimento de pessoas, animais, automóveis, quer dizer, todo e qualquer ruído que se aproxima da tua aquisição vai influenciar. Até a fala nos indivíduos que estiverem a fazer aquisição, porque se você aproximar-se do seu geofone e tentar fazer barulho, você vai perceber que seu dispositivo vai captar a informação. Ruídos causados pelo vento, chuva, queda de árvores e plantas. Esses ruídos também têm alguma influência, até se não muita, por isso é que quando está a chover nos aconselha a fazer uma aquisição, porque de fato vai ser um trabalho quase nulo. Então, existe a queda das árvores, das plantas, também pode influenciar muito no nosso sinal. Este tipo de ruído nós vamos chamar de ruídos incoerentes. O swell noise, também chamado ou conhecido como ruídos causados pela agitação do mar, conforme já ilustrei, este ruído
que apresenta altas amplitudes e normalmente contém frequências que rondam o intervalo de 2 a 15 Hz. Né? Essa também é uma das informações que acho pertinente a partilhar. Bem, acredito que a aula foi boa. Foi boa, né? Espero que sim. Bem, mas qualquer dúvida já sabe, deixa nos comentários, eu vou agradecer. Mas antes disso, vou resumir. Falamos de ruídos, também falamos sobre ruídos coerentes, incoerentes, e a questão da atenuação também fiz referência, se bem que não foi objeto dessa aula. Ruídos é o quê? É qualquer perturbação, então qualquer sinal que influencia negativamente o sinal do nosso interesse, né? Então isso nós já sabemos, ou qualquer outro sinal que não seja nosso sinal de interesse, também podemos chamar de ruído. Ruídos coerentes nós já falamos que são aqueles que têm a ver com as informações geradas pela nossa própria fonte, que não sejam de fato a que nós pretendemos. E os incoerentes, vamos dizer, são aquelas que são imprevisíveis, geradas pelas condições externas à nossa aquisição, como o exemplo que eu acabei de citar, movimento de carro, pessoas, chuva, vento, queda de árvore, essa coisa toda. A atenuação do ruído é importante, apesar de não ter sido um tema desta aula, mas nós sabemos que no capítulo de processamento fala sobre a questão da atenuação do ruído, que tem a ver com medidas adotadas para nós podermos reduzir a influência do ruído no nosso sinal, que são vários tipos de ruído, então aplica-se medidas diferentes. Bem, obrigado por ter assistido até o final. Deixa nos comentários dúvida, alguma coisa que não ficou claro, vou poder esclarecer. Deixa então ali, comenta, partilha. E também podem me seguir nas redes sociais. Tem aí meu Facebook para poder falar comigo em off, se achar mais conveniente. Para mim hoje é tudo. Então me resta agradecer e tchau.